Shalom! O primeiro princípio de fé na vida prática, como aplicar ele na vida prática, um exemplo que sai do Talmud. Está escrito no Talmud, no Tratado de Brachot, na Daf Yud Amud Aleph, que tinha o rei Hizkiyahu e tinha o profeta Yeshayahu. Um não ia se encontrar com o outro por motivos de como interpretar quem deveria ir ao encontro do outro. Não estava claro. O profeta achava que o rei tinha que ir ao encontro do profeta. E o rei achava que o profeta tinha que ir no encontro do rei. E assim o encontro foi tardando. E Hashem queria esse encontro. O que ele fez? Ele conciliou. Ele fez com que Hizkiyahu, o rei, ficasse doente. E assim o profeta tem a mitzvah de visitar o rei, mesmo que ele achasse que é a obrigação do rei visitar o profeta. Mas como o rei está doente, o profeta vai até o rei. Como vemos que inclusive Hashem ensinou isso quando ele foi visitar o Avraham Avinu, o patriarca Avraham, depois do Brit Milá, que ele estava doente. Ele falou para os anjos: vamos visitar o inferno. Daqui a gente aprende a importância de visitar o inferno, uma mitzvah muito grande, principalmente rezar por ele. Como a Alahá diz, quem vai visitar o inferno e não reza por ele, não cumpre com a mitzvah de visitar o inferno. Então, vemos aqui para a vida prática uma coisa interessante, que às vezes pode passar despercebido, quando a gente lê esse trecho do Talmud. Quando tem uma situação que a gente não sabe o que fazer, tem uma dúvida, o ideal não é agir de maneira afobada. Não é o ideal a pessoa fazer de maneira espontânea uma decisão. Vale a pena esperar um pouco, por dois motivos. Um dos motivos é porque com o tempo a pessoa vai entendendo um pouco melhor a situação. Como está dizendo na Ética dos Pais, Evo mitunim badin, sejam cuidadosos, minuciosos no julgamento, porque quando a pessoa analisa com calma, as coisas se esclarecem. E quando a pessoa julga a vida dela também, ela com ela mesma, o que fazer? É um tipo de julgamento. Seja minucioso, seja cuidadoso, com calma, deixa o tempo passar um pouco para você sentir o que é o melhor. E tem outro motivo, que é esse ponto que eu quero tocar, e principalmente, é o ponto que às vezes o problema termina sozinho. Hashem, ele faz acontecer a vontade dele. A gente não sabia quem tinha que visitar quem. Hashem causou com que Hizkiyahu, uma situação com que Hizkiyahu ficasse doente, e a situação se resolveu sozinha. Sozinha quer dizer com o primeiro princípio de fé do judaísmo, que ele cria e ele dirige todas as criaturas. Ele faz, ele fez e ele fará sozinho tudo o que acontece. Nós temos um cenário de decisões. Temos que decidir fazer assim ou assado. É uma prova. Não precisa agir afobado, porque no final das contas, Deus vai fazer acontecer a vontade dele. Você tem que sim, quando está claro, fazer a vontade de Hashem. Não tem dúvida nenhuma, essa é a prova. Às vezes a vontade de Hashem não está clara. O que eu devo fazer? Perguntar, me aconselhar com os sábios da Torá. E às vezes tem situações que eu não tenho para quem perguntar. Eu tenho que decidir uma vida pessoal. Ambas as possibilidades são de acordo com a Alahá. As duas são permitidas. Qual eu devo fazer? Que trabalho aceitar? Às vezes não tem para quem perguntar. Dá um tempinho. Não faz as coisas de maneira afobada, porque Hashem, ele faz acontecer a vontade dele. No final das contas, você vai sentir qual é o melhor para você, ou você vai simplesmente se deparar com uma realidade que Hashem já decidiu por você. Ele abriu para você as portas, porque você agiu de maneira minuciosa, de maneira cuidadosa, e é isso que ele queria. Essa era a prova, era dar um tempo para Hashem fazer. Uma vez eu me lembro que uma pessoa perguntou para o rabino dele: Rabino, eu quero ser discido, eu quero casar. Aí o rabino falou para ele: muito bem, então começamos já teu shido. Ele falou: tem alguém que eu possa sair para conhecer, para casar? Ele falou: espera, a gente só começou agora, deixa Hashem trabalhar um pouco também. Deus não precisa de tempo, mas essa é a ideia. Não agir afobado, já começar, agora eu vou sentido apresentar qualquer pessoa. Vamos ver o que vai acontecer, quem vai aparecer no caminho, quem vai oferecer uma proposta boa. Vamos dar um tempo para ver o que Hashem vai fazer surgir na nossa vida. Esse ensinamento podemos levar na prática desse primeiro princípio de fé, que ele cria e ele guia todas as criaturas. Confiar nisso 100%. E não forçar a barra, não forçar os acontecimentos, deixar sentir o que é para fazer. Às vezes está claro, fazer não esperar, como está dizendo na Ética dos Pais. Senão agora quando? Faça! Porém, às vezes não está claro.
Não faça qualquer coisa. Espera um pouco. Minucioso no din, como também fala a ética dos pais. Minucioso nas decisões. E assim fazer a vontade de Hashem. Tudo de bom.